Muito bom dia, família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Antes da início da matéria, família, já peço a você para deixar o like, compartilhe essa live para o máximo de pessoas possível. Quem diria, hein? Quem diria? Nunes Marques agora está lá na Câmara dos Deputados, ou melhor, está na comissão e está pautado na comissão agora o tão esperado voto impresso. É um dia ímpar para a direita, Bolsonaro feliz, a direita está celebrando. Ontem nós conseguimos vencer aí, né, aquele plano maquiavélico de legalização, né, de falecimento de fetos dentro da barriga da mamãe, das mamães. E agora a pauta é o voto impresso. Meu Deus do céu. Família, eu sinceramente, eu achei que eu não iria ver isso que está acontecendo aqui agora. Olha isso aqui. Olha quem está lá, o ministro Nunes Marques. Meu Deus do céu, tá ao vivo, ao vivaço. A gente vai trazer aqui os detalhes para vocês, tá, família? Mas eu peço aí, por gentileza, pessoal, quem tá chegando na live agora, senta o dedo no like aí, vai compartilhando essa live, porque essa live é a live mais importante desse ano. É o voto impresso para as eleições de 2026. Olha ele aí, família, olha ele aí. Tem gente que nunca ouviu a voz dele, né? E ele está ao vivo. A gente vai trazer os detalhes, a cobertura completa. Vem comigo na matéria, senta o dedo, compartilha aí, família. Compartilha essa live. Eu vou tornar a repetir. Esta é uma live mais importante desse ano, que é o tão sonhado voto impresso, família. Vai compartilhando aí, comenta aí se o áudio tá bom, comenta aí se a imagem tá boa, comenta aí se você está feliz com essa notícia. A notícia chega no momento tão esperado, se vê notícia de narrativa de golpe, golpe daqui, golpe dali, golpe, 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 e agora vem a notícia mais esperada aí do ano, né? O voto impresso. Todo mundo sabe aí que o voto impresso é aquilo que vai comprovar quem realmente ganhou. Se houver alguma dúvida aí, pede a contagem pública de voto junto ali, né, com os eleitores, junto com o time das pessoas que desconfiarem, tanto direita quanto esquerda quanto centrão. Quem quiser pode pedir a contagem e ela é pública e notória. Então, isso é um divisor de águas. Nós estamos num dia esplêndido, nós estamos vivendo divisores de água no Brasil. Ontem uma grande notícia, como eu já falei aqui, a legalização daquela coisa, graças a Deus, foi extinta. Agora vamos ouvir o ministro Nunes Marques. Família, eu tô ansioso, hein? Eu tô ansioso. Vai compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, pessoal. Essa live eu preciso do seu compartilhamento, que eu tô fazendo live agora 11h30. Eu tô adiantando as lives aí e muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Muita gente tava questionando, cadê o Nunes Marques? Cadê o Nunes Marques, Barba Ruiva? Cadê o Nunes Marques? E agora ele aparece aí, do nada, do Neida aparece Nunes Marques nessa comissão e nós estamos muito felizes aqui, porque hoje também certamente será um dia da vitória. A esperança jamais morrerá. Vem comigo na matéria, compartilhe em 5 grupos, vamos colocar e vamos ouvir aqui agora, porque a sessão já começou, está ao vivo. Vamos ver aqui, vamos ouvir, analisar detalhe por detalhe. O homem está lá, já está se posicionando para começar a sua fala. Eu já vou colocar aqui direto ao ponto, sem delongas. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, só um minuto. Pronto. O homem já vai falar aqui. Senta o dedo. Senta o dedo. Eu agradeço novamente aqui ao ministro a sua presença, agradeço a presidente. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Fala comigo. E a todos. Meu Deus do céu, dia esplêndido, em contagem pública de voto. Bom dia a todos. Vamos ver aqui, pessoal. Fala aqui como que tá o áudio. Deixa eu aumentar o volume. Estão tendo outro evento. Como que tá o áudio? Agradeço novamente aqui ao ministro a sua presença, agradeço a presidente do TSE e a todos por a sua presença aqui. Muito obrigado. Com a palavra o ministro Nunes Marques. Bom dia a todos.
Quero cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do deputado José Medeiros, que preside essa sessão. Cumprimentar todos os parlamentares integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e integrantes dessa Casa Legislativa, nas pessoas dos deputados Faoro e Marcos Feliciano. Só um adendo aqui. Eu gostaria de perguntar aqui, me informaram que não está sendo transmitido a audiência. Você pode verificar? Está sendo? Vou comer até um pão de queijo. Vou Cumprimentar os acompanhar. demais presentes na pessoa do desembargador Sebastião Coelho. Antes de mais nada, como já colocou o deputado Zé Medeiros, eu estou aqui por designação da ministra Carmen Lúcia, que é quem fala pelo Tribunal Superior Eleitoral, nossa presidente. Mas estamos, no exato momento, tendo sessão de julgamento, em cuja sessão tem processo que eu preciso votar ainda hoje. Bom, ontem, dia 27 de novembro de 2024, nós completamos exatamente um mês de mais um exitoso processo eleitoral, encerrando esse ciclo das eleições municipais no Brasil na forma preconizada pela Constituição de 1988. Não custa lembrar a todos vocês que as nossas eleições têm números impressionantes. No último pleito, tivemos aproximadamente 122 milhões de eleitores comparecendo às urnas. Quase 500 mil candidatos, 463.394 candidatos a prefeito e vereador, em aproximadamente 5.570 municípios. A partir da coordenação nacional do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, os 27 tribunais regionais eleitorais convocaram 1.925.203 mesários e mesárias e 993 mil, aproximadamente, voluntários para participar desse processo interno das eleições brasileiras. Foram autuados mais de 1.134.000 processos, dos quais pouco mais de 584 mil seguem em tramitação. Para além dos números, cumpre destacar que as eleições municipais, tradicionalmente, têm papel de destaque quando se trata de inovações. Basta lembrar que foi no longínquo pleito de 1996 que o TSE, atendendo ao comando da Lei 9.100 de 1995, iniciou a implementação do sistema eletrônico de votação e apuração. Passados 22 anos, nosso sistema se aprovou, uma vez mais, à altura do desafio de apurar, com exatidão e celeridade, a vontade do eleitorado brasileiro, atualmente composto por um pouco mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. A confiança depositada na Justiça Eleitoral, portanto, segue dando bons frutos. Muitos são os desafios para os próximos pleitos. Entretanto, a Justiça Eleitoral seguirá com o compromisso inalterado de garantir o livre exercício do sufrágio pelo eleitor. Essa missão, da qual jamais se afastará o Tribunal da Democracia, precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo? De qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual
manual onde reside exatamente a falha, o erro, há risco de se incrementar a judicialização? Qual eleição seria mais adequada para um projeto piloto, acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Então, como eu disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui, sim, dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. Muito obrigado pela presença. Vai. Onde é que o homem tá indo, gente? Ó. Pera aí, Nunes Marcos. Onde é que você tá indo, meu amigo? Ó. Não entendi nada. Foi no banheiro, pessoal. Foi no banheiro. Calma aí. Deve ter ido no banheiro. Agora, continuando nossa audiência aqui. Ah, tá. Falaram aqui, ó. Com a palavra, o doutor... Já vai voltar, pessoal. Foi no banheiro. Com a palavra, o doutor Amilcar Bronazzo Filho, engenheiro especializado em segurança de dados e voto eletrônico. Alô. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao deputado Zé Medeiros por essa oportunidade, o convite que me foi feito para falar sobre a questão do... Tem gente que não está acreditando ainda. Olha aí, pessoal. Votos, supressão do voto. Voto apurável e conhecido por todos. Em especial, gostaria de agradecer. Eu tenho muita experiência. É real, pessoal. É real. Não tem fake news aqui, não. Em 1999, eu tenho... Vamos ouvir. Acompanhado esse processo, apresentado trabalhos, participado de audiências. Inscreva-se aí no canal. Agora, para fazer um pequeno parênteses. A primeira audiência pública que eu fui convidado para participar sobre essa questão foi no ano 2001, no Senado, ia ser no plenário do Senado, não ia ser na CCJ. Estavam convidados o presidente do TSE, então, o ministro Nelson Jobim, estava eu, o engenheiro Amilcar Bronazzo, indicado pelo Requião na época, tinha um outro engenheiro, Márcio Teixeira. Ele vai acompanhar remotamente, né? Depois dessa luta. Vai acompanhar remotamente. E nós fomos levados para participar dessa audiência. Pagaram passagem, chegamos lá no dia, estávamos lá no plenário esperando ser chamado para participar da audiência. O presidente do TSE, era ministro do Supremo também, Nelson Jobim, falou que não ficava bem ele, ministro do Supremo, debater esse assunto com dois engenheiros. E nós ficamos lá, não pudemos falar na audiência pública. Fomos convidados para participar e não pudemos falar. Então eu queria agradecer ao ministro Cássio Nunes Marques por ter permitido que a gente falasse, mesmo com a presença dele aqui. Tá? Eu acho um grande melhoramento 23 anos depois, né? Que foi em 2001, hoje 23 anos depois eu consigo pela primeira vez falar na presença. Infelizmente ele teve que sair de um ministro do Supremo e do TSE, representante do TSE. Bom, como eu disse, eu tenho muito tempo de experiência nessa luta. Eu ajudei ao senador Requião e ao senador Tuma na redação da primeira lei do voto impresso, projeto de lei de 99, 194, PLS 194/99. Depois ele sofreu, aquele projeto de lei sofreu muitas interferências do TSE, que não queria a questão do voto impresso. O ministro Jobim, ele interferiu muito e conseguiu impor aos senadores a mudança do texto do projeto de lei. O projeto de lei que foi aprovado no final era completamente diferente do que a gente havia escrito, né, o original do Requião, tanto que no nosso grupo a gente chamava de lei Jobim, não de lei Requião, porque estava todo alterado em função da interferência do Jobim. E no ano seguinte, o Jobim novamente interferiu, apresentando com o TSE, dando ao senador, o senador de Minas Gerais,
um projeto de lei para derrubar a primeira lei do voto impresso. Ela foi derrubada. E essa derrubada se deu com eventos muito similares que ocorreram agora há pouco, né? Quando estava tendo o projeto o ano passado, 2 anos atrás, o projeto da deputada Bia Kicis, um projeto de emenda constitucional, também sobre o voto impresso, e houve uma interferência do presidente do TSE, do STF, aqui na Câmara para mudar o andamento. Isso já aconteceu lá em 2002, 2001, lá no Senado e aqui na Câmara. Eu tenho descrito todos esses eventos no meu site, que eu criei, o Fórum do Voto Eletrônico, descrevendo cada um deles, como foi a interferência do processo do administrador eleitoral. Eu gosto muito, viu, desembargador Sebastião? Eu sempre que me refiro ao TSE, eu chamo ele de administrador eleitoral, não de justiça eleitoral. Sebastião Coelho está lá, pessoal. Vamos escutar. Do voto eletrônico, preste atenção, gente. Preste atenção. O TSE é o administrador. Ele é justiça também, mas eu acho importante ressaltar que ele é o administrador eleitoral. E ele, como administrador, ele interferiu sempre no andamento dos processos legislativos. E eu gostaria, então, aqui de ressaltar essa questão que nós estamos agora com um novo projeto de lei, novamente falando em contagem pública de votos, impressão do voto, tudo isso daí. Está a discussão, conta todos os votos ou não conta todos os votos, faz por amostragem ou não. Essa discussão nós já tivemos lá em 99. O projeto original do Requião, a gente queria pôr contagem total dos votos. O Jobim interferiu, o Requião falou, não, vou pôr só 10%, ficou 10% do projeto original. Depois o Jobim interferiu novamente com o relator, que era o senador Turma, foi para 3% a contagem dos votos. Pessoal, presta atenção, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, tá ao vivo, depois a gente volta. Presta atenção, gente. Na Venezuela foi um caso completamente diferente. Na Venezuela, preste atenção, pessoal. Na Venezuela, quem estava contando o voto lá foi a Suprema Corte deles. Eu tô vendo gente falar que não adianta, porque na Venezuela, né, eles mesmos contaram os votos e não deu em nada. Pessoal, na Venezuela, quem contou os votos foram eles. Foi a Suprema Corte deles. O do Brasil, no caso do Brasil aqui, quem vai contar os votos é a contagem pública. Quem vai contar são as pessoas, um grupo de pessoas, não é pessoa selecionada, não. Você tá em dúvida? Ó, vamos lá, vai pegar um pouquinho de gente de cada estado, vai para Brasília e todo mundo vai sentar lá e vai contar, pessoal. Não é... Esquece Venezuela. Venezuela tem nada a ver. A contagem da Venezuela lá é diferente. É completamente diferente da contagem daqui. Entendeu ou não? A contagem de voto lá da Venezuela não tem nada a ver com a contagem nossa aqui, não. Então preste atenção aí, porque tem gente que tá falando que não vai dar nada, que não sei o quê. Não é bem assim, né? A contagem de votos da Venezuela é de um jeito. A nossa aqui é de outro. Será de outro jeito. Vamos continuar aí. Tá em andamento. Tá ao vivaço, hein? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ouvir aí. Nós agradecemos o doutor Amilcar. Já está nisso há algum tempo, né? Eu me lembro... eu participei da segunda vez que foi aprovado. Dá o like aí, pessoal. Vamos disparar essa live. Compartilha aí. Isso é importante. Foi sempre a mesma, né? E a gente chegava à seguinte conclusão, né? As pessoas parecem que achavam absurdo que o eleitor quisesse saber em quem ele tinha votado. Porque para muitos isso é muito claro, mas para outros é bem difícil de entender. Que as pessoas queiram saber se o voto dele foi efetivamente computado. Eu me lembro que eu estava como presidente de um partido, certa época, e no dia da eleição a gente estava, eu, juiz eleitoral da comarca, do local, e mais um bocado de fiscais, e aquela época era disquete, e vai disquete, vem disquete, vai disquete, isso é apuração, né? E aí o juiz olhou para mim e falou, mas estamos fiscalizando o que mesmo aqui? Não fazia a menor diferença se... Quer dizer, a gente não sabia de nada, porque aquilo é só registro eletrônico que estava lá. E, de fato, traz um vazio de... E é por isso que o cidadão médio, quando ele passa a ter desconfiança, ela é legítima. Ela é legítima. Eu vejo que as pessoas aqui, às vezes, colocam isso na conta da luta política
e começa a falar que isso é atentado contra a justiça eleitoral, que é atentado... As pessoas só querem ter confiança, saber se foi computado. Parece muito simples. Agora, outros têm uma dificuldade imensa de compreender, porque acha que os registros ali são possíveis de serem mudados e tal, e que sejam, que fossem. Mas o eleitor é o dono dessa coisa toda. Então, na época, eu me lembro que havia muita discussão, deputada Maíra, mas isso vai ser um gasto imensurável. Eu falava, olha, para o cidadão que paga imposto, se você perguntar, você quer aquele palácio bonito da Justiça Eleitoral ali, do TSE, ou você quer ter certeza, tirar essa dúvida sua sobre o sistema eleitoral, você quer ter a confiança? Ele falou, eu quero ter a confiança. E aí isso não tem preço. Mas não era uma questão orçamentária, porque naquela mesma discussão foi aprovado à época 6 bilhões para que os partidos pudessem fazer a campanha. Eu não estou entrando no mérito. Eu utilizo o fundo eleitoral, para mim foi ótimo, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, e isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Mas para ver que a questão do gasto era relativa. Então, os argumentos quando dizem, olha, mas vai encarecer porque eu vou ter que ter mais urnas, porque eu vou ter que ter isso. O eleitor, você pode ter certeza, era um dinheiro que ele pagaria com prazer, para ele ter confiança. E o fato da gente querer fazer isso não é um demérito ao TSE, não é um demérito a ninguém. Porque eu repito, essa resistência começou, pode ter certeza, que o Jobim e todos os outros foram convertidos por técnicos, que com todo respeito, isso é desídia. Para a gente ser elegante e não dizer o nome correto do que é desídia, né? É porque não quer ter trabalho. Não quer ter o trabalho, porque isso vai ser mais trabalhoso, vai trazer mais... Mas quero passar agora a palavra e dizendo, agradecendo aqui a presença dos deputados todos que estão aqui. Muito importante a discussão desse tema, porque tudo que nós estamos passando hoje é fruto de tudo isso que o doutor Amilcar falou aqui. Porque se a população brasileira, na sua totalidade, tivesse a plena certeza de que o que foi colocado na urna ali é o que foi apurado, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando nesse momento. Mas vamos lá agora com a palavra o doutor Felipe Jimenez, que tem sido um herói nessa luta. E ao passar a palavra para ele, eu quero agradecer a todos, que nós temos um verdadeiro parlamento aqui. Olha ali, nós temos Roraima, nós temos de todos os estados, nós temos pessoas aqui, gente. Olha que foto maravilhosa. Todos os estados, brasileiros que vieram às suas expensas. Eu conversei com pessoas ontem que falaram, eu vim só com dinheiro da passagem de vinda, deputado Polon. Ele veio porque ele está nessa luta. E, nesse momento, milhares de brasileiros estão pegando assinaturas, deputado Faur, em apoio a esse projeto. Então, agora com a palavra o doutor Felipe Marcelo Jimenez. Obrigado, deputado Medeiros. Quanto tempo, deputado? 10 com mais 5. Bom, eu tenho 10 minutos para desmontar uma mentira que dura 28 anos. Geralmente, quando falo sobre esse assunto, eu preciso construir um vocabulário. E só a construção desse vocabulário leva esse tempo. Hoje o deputado Jimenez vai exercer o superpoder da concisão. Eu quero esclarecer isso aqui, porque eu tenho sido perseguido no meu estado, massacrado, porque ajo aqui como cidadão. Aqui está escrito, eu sou procurador do estado de Mato Grosso do Sul. Oi. Para que os senhores saibam que eu sou um profissional do direito, alguém que está há 30 anos trabalhando com direito público, estudando direito público e a hermenêutica constitucional. Mas eu não estou aqui como procurador de Estado, até porque o órgão do qual faço parte não tem nenhuma atribuição no campo político, nenhuma. O órgão que faço parte é o equivalente da AGU.
Meu trabalho é representar o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho um mandato de lei para representar o Estado de Mato Grosso do Sul e nesse mandato nenhuma atribuição eleitoral. Então entendam claramente, estou aqui como um cidadão brasileiro, um profissional do direito para falar o que entendo sobre o direito, sobre esse tema. É uma pena que o ministro do STF já tenha ido embora e ele tenha vindo aqui e não tenha dito absolutamente nada sobre a ciência do direito. É uma pena. E eu quero dizer aos senhores, por que há 28 anos este Congresso e o povo brasileiro, quando trata desse assunto, discute informática, discute matemática, probabilidades. Esse assunto não é da matemática, não é da informática. As proposições racionais a respeito desse assunto estão na ciência do direito. Democracia, cidadania, voto, princípio constitucional da publicidade, as cláusulas pétreas, tudo isso é matéria da ciência do direito. Não é da informática, não é da medicina, não é da engenharia. Eu admiro muito o professor Amilcar, professor Pedro Rezende, que está aqui em algum lugar, mestre Oda. Se os senhores sentarem para conversar com esse homem sobre matemática, os senhores ficarão impressionados com o conhecimento dele. Mas o Estado não se constitui dessa disciplina, o Estado está na ciência do direito. E o que os ministros do STF tratam, ao repelir o que os senhores fazem nessa casa, tratam por meio de falácias jurídicas. Se as proposições que orientam o trabalho dessa casa são orientadas pela matemática e pela informática, é muito fácil para eles refutarem o que os senhores fazem aqui. E por que eles insistem em manter o sistema desse jeito? Porque são eles que controlam a eleição. Escuta isso. A eleição é um processo, o sufrágio é um processo. O ministro acabou de falar aqui e deu a entender a velha falácia de que sufrágio e voto são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, sufrágio é algo totalmente diferente de voto. Sufrágio não é voto. Sufrágio não é direito ao voto. Sufrágio é um processo. Busquem a origem, o étimo dessa palavra e vocês entenderão. Voto é compromisso. Sufrágio é uma expressão metafórica que remete a uma decisão tomada debaixo da autoridade do fragor. A raiz dessa palavra é frangere. Colisão de partes. E que partes? Os votos. Saiam dessa prisão, essa falácia do espantalho. Tudo que vejo aqui nos corredores, nos projetos, sempre é informática. Informática. E a maioria não conhece nem mesmo a informática. A guerra é cultural, principalmente semântica. Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Raul Seixas disse uma vez, se o mel é doce, eu não posso afirmar, mas que parece doce eu tenho certeza. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Não é por acaso que está além disso, importa quem conta o voto. O sufrágio não acaba quando você deposita sua vontade no sistema. O sufrágio é o fragor das vontades individuais. O voto é a vontade individual. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser
o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. E voltando à semântica, o que é auditoria? Essa palavra vem de audire, ouvir. O auditor ouve. E ouve quem? Ele não ouve a si mesmo. Ele ouve outro. É absolutamente irracional que há 28 anos nós, povo brasileiro, estejamos assistindo um teatro ridículo, onde alguém ouve a si mesmo. Não há absolutamente nenhuma auditoria no serviço eleitoral, porque é o próprio agente do serviço eleitoral que fiscaliza a sua própria conduta. Isso não é auditoria, isso não é audire. Entenda o absurdo de se esperar que alguém fiscalizando a própria conduta esteja fazendo algo que possa pôr em risco a sua própria conduta. Aqui nos corredores há um folclore sobre a amostragem. A amostragem é uma forma de auditoria. Quando se faz auditoria, se examina a conduta de um ser humano. Quando um fiscal de renda olha os registros fiscais de um empresário, ele não está fiscalizando o livro, ele está fiscalizando a conduta do sujeito passivo da relação tributária. Quando se pretende fazer uma auditoria dos atos do serviço eleitoral, o que está se fiscalizando é a conduta dos agentes do serviço eleitoral. Não é a urna eletrônica, meu Deus. A máquina não é sujeito de direito e obrigação. Ocorre que o sujeito que presta um serviço através de um certo instrumento, ele se põe a fiscalizar o próprio instrumento e ao final conclui que aquilo que ele fez está muito bonito. Quem propõe a amostragem abre uma porta gigantesca para que isso continue a ser assim. Porque a eventual amostragem será novamente conduzida por aqueles que deveriam estar sendo fiscalizados. E a amostragem é uma operação técnica que se faz quando o universo amostrado é conhecido na sua substância. A substância do voto é a vontade individual. Votos não são fungíveis. E se alguém disser que a amostragem é para mostrar o funcionamento do equipamento, o enredo piora. Porque olhar o que uma máquina faz não significa que eu sei o que a outra máquina faz. Vejam, o problema é semântico. Uma outra proposição folclórica que tenho ouvido aqui, tem que ser por PEC, porque PEC é mais forte. Estudem o controle jurisdicional de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade julga qualquer espécie normativa. Emenda constitucional também pode ser julgada inconstitucional. O que os senhores têm que fazer é definir conceitos, porque o juiz militante atua no vazio conceitual. E se os senhores não sabem os conceitos, o problema não será resolvido. Muitas vezes eu chego em algum gabinete e o parlamentar me diz, não precisa falar comigo, você já tem meu voto. Senador, deputado, eu preciso que o senhor entenda o assunto. Se o senhor faz um projeto de lei para repetir simplesmente, vai ter voto impresso, o senhor não resolve o problema. O senhor precisa dizer o que é o sufrágio. Qual a natureza jurídica do sufrágio? Por que o princípio da publicidade se aplica sobre o sufrágio? Quando ocorre o escrutínio do voto? Os senhores precisam entender por que a Corte Constitucional da Alemanha recusou o voto eletrônico. E as razões são jurídicas, não são matemáticas nem informáticas. Houve uma lei em 95, 9.100 em 10.402, 2002, ambas prevendo voto impresso. Depois, 10.740, 2003, criando a virtualização do voto.
Depois uma nova tentativa em 2009, 1234, 2009. Depois em 2015, 1365, 2015. E o que essa norma dizia? Vai ter voto impresso. Não há nenhum conteúdo jurídico nessa frase. Este Congresso recentemente tomou uma atitude inteligente quando tratou do tema do marco temporal. Este Congresso definiu o instituto jurídico. Os senhores fazem fonte da lei. Os senhores é que têm o mandato, a investidura política para dizer o que é o instituto jurídico. O juiz militante atua no vazio conceitual como prevê o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito. Vejam, o tempo já acabou. Nós temos que afastar palavras como confiança. Confiança é confidere, fidere, fides, fé. O Estado é laico, eu não tenho que atribuir fé a nenhum servidor público, seja ele ministro ou não. A rigidez do ato do agente público só se dá se houver cumprimento aos princípios. E o princípio constitucional da publicidade tem sido maltratado. Eu ouvi da boca de um assessor jurídico aqui nesta casa que público é o ato do agente público. Não, senhor, público é o atributo do ato, não do agente. Tem muito agente público cometendo atos que não são públicos. Entenda, público é aquilo que está na compreensão do povo, porque público, esse adjetivo, significa do povo. O povo deve se apropriar pela compreensão do ato do escrutínio. Nós fazemos eleição desde 1996 num método ilegal, inconstitucional, antidemocrático e fascista, porque aquilo que era do povo passou a ser do Estado para o Estado, pelo Estado. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Muita coisa pode se dizer mal, ruim, de Getúlio Vargas. Mas uma coisa ele acertou. Ele tirou a eleição da mão dos coronéis e seus bacamartes e suas milícias, quando deu ao voto um corpo concreto. Em 80, reiniciaram a tentativa de tornar o voto virtual apenas potência. Brizola começou essa luta. Brizola. Brizola. Isso não é uma pauta da esquerda ou da direita, é uma pauta da democracia. Se o voto é eletrônico, senhores, o voto é feito de elétrons. Nenhum ser humano nesta sala tem nenhum sentido atribuído por Deus que lhe permita conhecer elétrons. E há uma cláusula em qualquer constituição. O voto deve estar sob uma relação direta de domínio. Esse é o conteúdo teleológico daquela cláusula mal escrita na Constituição de 88, chamada voto direto. Não é o voto que é direto, é tua relação sobre o voto. Você não estabelece uma relação direta de domínio sobre um punhado de elétrons. É por isso que Israel dá ao voto um corpo concreto. Por que eu estou citando Israel? É a ponta da tecnologia do mundo. Senhores, se o voto não tem corpo, matéria, ele não existe. Sabe por que eles dizem que não há fraude, nem há prova de fraude? E eles têm razão? Porque o próprio voto não existe nesse sistema. Não dá para falar isso aqui em 10 minutos. Isso aqui é uma aula de 5 horas sobre semiótica, semântica, etimologia, hermenêutica. Cortou o microfone dele? Cortou o microfone dele já, olha pra você ver. Quando o cara começa a entrar no X da problema, eles cortam o microfone. Aí Muito não. obrigado, doutor Felipe. Ele vai poder falar mais, porque nós vamos ter a participação dos parlamentares, com certeza vai ser inquirido. E agora com a palavra o doutor excelentíssimo senhor Sebastião Coelho da Silva. Agora a bruxa vai voar. Aproveitar aqui para ouvi-lo. E aqui ressaltando também, agradecendo a nossa presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline Detoni, que gostaria muito de estar presente, mas ela teve que ir ao seu estado, obviamente. Ela nos franqueou e nos disponibilizou toda
a comissão aqui, toda a assessoria, a qual agradecemos, para que permitisse a gente fazer esse debate importantíssimo para a população, a sociedade brasileira. E agora com a palavra o doutor Sebastião Coelho da Silva. Cumprimento o deputado Medeiros, agradeço o convite na sua pessoa, cumprimento todos os parlamentares, não vou citar porque muitos amigos aqui, não é? Para não falhar. Eu poderia iniciar dizendo que cederia o meu tempo para o professor Felipe Gimenez, para ele continuar, que é o expert na matéria, não é? Mas cumprimento a todos que deslocaram dos estados para Brasília. O deputado Medeiros, ao iniciar essa sessão, disse que tudo se resumia em confiança. E confiança é o que nós não temos, infelizmente, na urna eletrônica, confiança que nós não temos pela conduta à vida nos últimos tempos na justiça eleitoral. Infelizmente. Eu falo isso assim com muita tristeza, porque a nossa justiça eleitoral, eu fui 2 vezes membro do Tribunal Eleitoral de Brasília, sendo uma delas vice-presidente e corregedor eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques aqui esteve, ele não está presente, mas está sendo gravado. Eu agradeço a presença do ministro, porque é uma inovação. O vice-presidente da Justiça Eleitoral comparecer perante o parlamento. Normalmente eles ignoram os convites feitos pelo parlamento, né, Medeiros? Eles ignoram os convites. E tudo, meus amigos, nós estamos vendo hoje, o projeto, quando apresentado em 2015, e os seus apensos, ele trazia uma vontade de aperfeiçoamento. Era uma manifestação de vontade de aperfeiçoamento da justiça eleitoral, sistema de captação e apuração dos votos. Mas hoje não é mais uma vontade de aperfeiçoamento. Hoje é uma necessidade de aperfeiçoamento, porque a situação de instabilidade que nós estamos vivendo em nosso país tem uma causa, e a causa é a falta de confiança do que ocorreu na eleição de 2022. Tivesse havido a confiança da população no resultado da eleição de 2022, nós não teríamos tido as manifestações, não teríamos tido o 8 de janeiro, isso é uma realidade. Então nós estamos tratando aqui para o futuro. Isso independe de cor partidária, se é de esquerda, de direita. Hoje, até 2 anos atrás, tínhamos um governo de direita. Hoje temos um governo de esquerda. O futuro, Deus dirá o que será. Mas isso não depende de governo, de questão partidária. Depende da garantia da segurança da população. E a Constituição ela é bem clara, no seu artigo 37, quando fala do princípio da publicidade. Da publicidade. Se os senhores que vão debater o tema e votar, entrarem em disputa com a máquina eletrônica, nós não vamos vencer nunca o doutor Amilcar. Nunca. Ele é um especialista em matéria de eletrônica, de informática, de segurança eleitoral. Eu não sou. O que ele me disser, eu não tenho argumento para ele. Então, o que acontece com a justiça eleitoral? Os ministros, olha, a máquina é segura, e hoje é bom falar aqui em urna eletrônica, porque quando eu vejo publicação, Medeiros, de urna eletrônica, as pessoas colocam urna e trocam uma letra para o YouTube não identificar, porque senão já corta, né? Se tem alguma ordem secreta que nós não sabemos para não questionar a venerável urna eletrônica, não é? Nós não sabemos. Quando os ministros dizem, olha, você pergunta para a urna, máquina, você está livre de votos? Ela responde sim. E a zerésima, tem voto aí dentro de você? Ela diz, não tem nenhum voto. Então tá ok, vamos continuar. Bom, a partir de agora, o que é que você vai fazer com o meu voto que eu depositei na urna? Aí a máquina diz, não, agora não é com você. Daqui para frente é só comigo. Não é? Então, essa segurança para o sistema eleitoral é o que está buscando para quê? Para uma paz futura da nossa nação. Nós não podemos viver a cada 4 anos ou a cada 2 anos, mas a questão maior é a eleição presidencial, com o embate eleitoral sobre a lisura ou não
do voto. Se você coloca numa cegonha é aquele caminhão que transporta os carros, aqui em Brasília, transporta crianças também, não é? Aqui em Brasília, 10 carros da marca Volkswagen para entregar em Goiânia. Você recebe lá a notícia, chegaram os 10 carros. Ok. Então agora você me diga se esses 10 carros são da marca Volkswagen que eu encaminhei. Se tiver carro de outra marca, não vale, porque eu mandei carro da marca Volkswagen. Assim é o voto. Quando ele sai do momento da votação até chegar ao TSE, que agora não passa mais pelos tribunais eleitorais regionais, ninguém sabe absolutamente o que aconteceu. Ninguém sabe. Ah, você está falando que tem fraude? Não sei, eu não tenho como debater se tem fraude. Não tenho expertise para isso. Pode ser auditado? Nunca. Como você vai auditar o que não existe? O Felipe falou muito bem aqui, você audita esse telefone, você olha e diz, olha, essa marca tal. Não, esse telefone é da outra marca. Vamos conferir de qual marca é realmente. Com o voto que é transmitido, não há a possibilidade dessa conferência. Quando foi citado aqui pelo Almilcar, que a ministra falou numa decisão passada, e não adianta nós voltarmos, senhores parlamentares, ao que cada ministro disse sobre as duas ações que chegaram lá e eles derrubaram o que foi decidido pelo Congresso Nacional. Não adianta. Isso é passado. É como citar a Bíblia, né, pastor Marco Feliciano, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para a que estão diante de nós, que é o nosso futuro. Essa questão de dizer que o eleitor verá o voto, não. Essa votação, após a confirmação, todos sabemos disso, vai cair dentro de uma caixa que vai ser estabelecida como, e o parlamento tem que estabelecer a forma, porque se não estabelecer, o TSE faz da forma que ele deseja. O TSE hoje legisla nessa matéria mais do que o Congresso Nacional. Diz o que o Congresso não diz. Olha, o Congresso não fez, então eu vou fazer. Não. Quando o Congresso não faz, é uma decisão. Uma decisão autônoma do parlamentar e do parlamento, dizer, eu vou decidir essa matéria ou não. Então, essa auditoria, ela não pode ser por amostragem. E não existe a possibilidade, o Felipe já explicou bem, de auditar o que nós não enxergamos. Você confia na máquina eletrônica? Eu não confio nas pessoas que controlam a máquina. Essa é a questão. Porque a máquina é uma caixa que recebe um software. Essa é uma realidade. Agora, quem controla? Quais são as pessoas que inserem os dados? O senhor sabe, Medeiros, quem insere os dados? Olha, fechamos tudo aqui. Quem sabe? Quem tem a possibilidade de verificação? Ninguém sabe. É um grupo pequeno que nós, senhores parlamentares, pergunte um ao outro que tenha mais, interaja mais com essa matéria. Você sabe qual o núcleo, o grupo de pessoas que alimentam a máquina? Não sabemos. E pela conduta que, infelizmente, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente os do Supremo Tribunal Federal, têm tido nos últimos tempos, nós não temos a confiança nessas pessoas, infelizmente nós não temos. Não podemos confiar pela conduta deles, não é por outra coisa, por as decisões que eles proferem. O deputado Luiz Felipe está com grandes projetos aí sobre a reformulação do Poder Judiciário, e tem que ser. Nós não podemos ter dentro do Tribunal Superior Eleitoral 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles decidem, viram a resolução em 2022 sobre a eleição, o procurador até ingressou lá no Supremo Tribunal Federal. Os 3 ministros que elaboraram a resolução, aquela que dizia, olha, tire 24 horas, tudo, né? Foram agora votar o recurso. Isso não tem cabimento. Em outra matéria, nós estamos vendo aí a vítima julgando o réu, mas isso é um outro departamento, né? Então, o princípio aqui é o princípio da confiança. O eleitor, ele tem que saber que o seu voto é contado. Eu tenho interesse de saber como o meu voto é contado. O artigo 14 da Constituição diz, olha, o sufrágio universal é pelo voto direto e secreto. O voto é diferente do sufrágio, como o Felipe explicou agora, e eu já vou concluir, deputado.
Essa possibilidade de verificação, ela é necessária para a paz social em nosso país. Se nós vamos ver as pessoas aqui com camisetas, democracia, só contagem pública de votos, e eu quero lamentar por os senhores que estão colhendo votos, vocês não vão conseguir as assinaturas. É impossível recolher assinatura com número suficiente para um projeto de iniciativa popular. Os senhores têm que apoiar o que está aqui no Congresso Nacional, o que já está aqui para ser debatido neste exato momento. Eu fiz algumas anotações, mas o tempo não permite. Para concluir, sem tomar o tempo dos senhores, não existe possibilidade de auditoria daquilo que nós não vemos. Não existe. Se vamos fazer por amostragem, isso é uma armadilha. A amostragem é uma armadilha. Tem que contar o projeto, eu li antes de vir para cá mais uma vez, ele diz, olha, possibilidade de recontagem, tendo como origem, como autor, a direção nacional de partido está certo, senão cada um vai querer a recontagem. A direção nacional de um partido é que deve fazer esse pedido de recontagem. Se houver divergência entre o que está na urna e a máquina, qual que deve prevalecer? Evidentemente o que eu vi. Se eu mandei numa urna com 300 votos, e eu estou contando aqui, dizendo, olha, os votos foram para fulano, e a máquina diz diferente, essa máquina não pode estar certa. Está certo o que nós estamos vendo aqui. Essa aqui é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu lamento que as interferências já colocadas aqui por vários ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à atuação do Congresso Nacional. O ministro Cássio, para os que não estavam aqui no início, ele disse, bem no início da sua fala, o debate pertence ao Congresso Nacional, e é isso. Os outros debates havidos, que foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal, não havia o que está havendo hoje. Interesse da população. Decidiu e está acabado. O que aconteceu que não vai ter a contagem física? E não é aquela contagem de voto impresso, como foi dito em uma palestra lá em Paris. Não se trata disso, pegar, olha, o voto para fulano, não. Não está escrito, é o voto que saiu aqui lá, o comprovante da votação. Eu lamento dizer, mas o sistema eleitoral da Venezuela é mais aperfeiçoado do que o do Brasil. Venezuela está à frente do Brasil. Pelo sistema da Venezuela foi comprovado que Maduro, ditador, que foi proibido de dizer que ele era ditador, fraudou a eleição. E ele viu que fraudou a eleição, mas não divulga. E aí nossa autoridade diz, não, nós vamos respeitar a Suprema Corte de lá. E o Maduro responde, vamos respeitar a do Brasil, porque isso respeitou a minha. Então é isso. A minha participação, como eu disse, o Felipe já expôs tudo necessário, eu vou estar à disposição para, se puder, responder algum questionamento, mas eu queria apelar aos senhores parlamentares, façam valer a vontade do povo, os senhores são os representantes do povo, nós demos uma procuração, os senhores têm minha procuração, estão autorizados, eu autorizo o Congresso Nacional debater essa matéria. E outra coisa, o artigo 16, que fala do princípio da anterioridade, não se aplica à matéria. O artigo 16 é para tratar da igualdade, da paridade de arma entre as pessoas que estão disputando o pleito eleitoral, e não sobre serviço administrativo. Olha, se não votarmos até o 5, ou 4, ou 3 de outubro do próximo ano, não valerá. Valerá sim, porque é uma matéria de natureza administrativa. Eu espero que esse Congresso Nacional dê a resposta que a nação brasileira espera. Muito obrigado. Bravas palavras, hein, Nós doutor Sebastião. agradecemos, doutor Sebastião Coelho. O doutor Felipe Gimenez tem um esclarecimento aqui, 1 minuto para ele fazer o esclarecimento. Essa audiência só é possível porque ainda não criminalizaram a crítica ao serviço eleitoral. Mas vejam, no PLP 112, que passou nesta Câmara numa madrugada, no PLP 112, que está no Senado, há um artigo, eu gostaria que os senhores ficassem atentos a isso, 869, parágrafo 4º. PLP 112, que está no Senado, 869, parágrafo 4º. Prevendo 7 anos de prisão para quem
tipo penal aberto, bem aberto, estimular a recusa do resultado eleitoral. Se essa excrescência tivesse sido aprovada, o que nós estamos fazendo aqui seria crime, passível de 7 anos de prisão. Prestem muita atenção nisso. Há uma iniciativa em transformar o Código Eleitoral numa espécie de instrumento de tortura medieval e especialmente de mordaça. Paulo Bonavides, um constitucionalista, diz que os poderes e os direitos têm intrínseco os meios. O artigo 14 diz que a soberania popular se faz pelo sufrágio, o verdadeiro sufrágio. Não essa falácia que está no Google, que está na internet. Sufrágio, fragor público. Se não temos fragor público de votos, não temos soberania popular. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Felipe Gimenez. Nós vamos passar agora a palavra para os deputados, para as perguntas dos deputados. Antes, porém, uma palavra ali. O doutor Pedro foi um dos precursores dessa discussão. É um técnico extremamente competente. 5 minutos para ele falar também sobre o tema. Obrigado, deputado, pela possibilidade de eu complementar um pouco o que foi ouvido até aqui. Eu quero pegar como gancho a palavra do doutor Sebastião, quando ele diz que a amostragem é uma armadilha. Então, em que sentido podemos entender a amostragem para efeito de suposta auditoria como uma armadilha? A forma de entender isso passa pela explicação do doutor Felipe a que serviria uma tal auditoria. Municiar quem tem alguma queixa, algum questionamento do resultado do processo de votação sobre a possibilidade de ter havido desvio de votos durante o processo. O que uma amostragem pode fazer, do ponto de vista estatístico, é mostrar que, considerada a amostragem, pode ter havido desvio, supondo que as máquinas são todas iguais e trabalham da mesma forma, o que no relatório foi apresentado no Senado em dezembro do ano passado. Fica evidente que não é o caso, dependendo do modelo das urnas, que aquele indício de erro na contagem de votos das máquinas amostradas poderia ter causado uma inversão, uma alteração no resultado do processo de sufrágio, de comparação das contagens de votos para os concorrentes. Todas as vezes em que fomos chamados, eu, Amilcar e o grupo que se formou em torno do ativismo do Amilcar nos idos de 2006, se não me engano, chamado Comitê Multidisciplinar Independente, formado por juristas, advogados, professores de computação, jornalistas, etc., para termos um ativismo independente da oficialidade sobre como as coisas estão se passando com a votação eletrônica no Brasil, todas as vezes que fomos chamados por partidos políticos que se sentiram lesados para atuarmos em processo de impugnação de eleições usando esse sistema, e que nos foi dada a oportunidade de trabalhar com a amostragem do que restou no final da votação, em termos de arquivos no sistema, nas urnas amostradas, por exemplo, o resultado sempre foi o mesmo. Quando apresentados discrepâncias entre diferentes contagens ou arquivos, a resposta nos processos jurídicos de impugnação era sempre a mesma. O que os técnicos nos apresentam forma indício de que pode ter havido contagem indevida ou irregular, mas não prova que teria havido inversão ou alteração no resultado eleitoral. Portanto, arquive-se. Então, esse tem sido o resultado da nossa batalha. Estamos aqui para ajudar os parlamentares
a entenderem que não é por aí que a gente vai conseguir aperfeiçoar esse sistema. E por isso eu estou aqui usando o tempo que me foi dado para poder acrescentar ao que foi ouvido até aqui do doutor Felipe, do doutor Sebastião e do Amilcar, meu companheiro nessa luta há mais de 20 anos. Muito obrigado, deputado. Preste atenção, pessoal, preste atenção. Já vou comentar isso aí. Muito obrigado, doutor Pedro. E agora, sem mais delongas, a palavra está com a nossa deputada Júlia Zanata. Escuta a Júlia, pessoal. Dá o like, pessoal. Obrigada, presidente. Parabéns pela iniciativa dessa audiência. Agradeço também a presença de todos que estão aqui fazendo as explanações. E eu considero essa audiência de extrema importância porque é algo que nos é pedido todos os dias nas ruas pelos brasileiros. Ninguém aqui gosta de ouvir o que a gente ouve diariamente nas ruas, que as pessoas não sentem confiança no sistema eleitoral brasileiro. Afinal de contas, nós estamos aqui pelo voto. Então, eu sempre achei muito estranho a tentativa de oprimir qualquer possibilidade de aprimorar e melhorar a democracia brasileira, o sistema eleitoral brasileiro. Uma vez falaram que era porque não tinha dinheiro. Porque ia custar muito caro o tal do voto impresso. Eu nunca vi no Brasil alguém se preocupar com alguma coisa que ia custar tanto dinheiro, né? Enfim, então, depois a opressão aumentou e aumentou e aumentou. O Felipe Gimenez, o doutor Felipe falou aqui, eu acompanho há muito tempo, falou aqui que nós ainda não somos proibidos de falar, mas eu já considero que nós somos proibidos de questionar o sistema eleitoral brasileiro, né? Exatamente, tivemos deputados que foram cassados. Então, nessas últimas eleições municipais, nós também percebemos a quantidade de pessoas que não foram votar. E isso vai aumentar. Isso vai aumentar porque as pessoas estão falando para mim, deputada, eu não acredito mais. Eu não acredito mais na democracia brasileira, no sistema eleitoral brasileiro. Tem a questão da desconfiança, né, no próprio sistema. Tem também outra questão que é assim, para que eu vou votar num deputado ou num senador se no fim é o STF que decide tudo? E o que o doutor Amilcar colocou aqui me lembrou de uma frase, né? Não importa quem vota, mas sim quem conta os votos. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que cuidar a luta que a gente se engaja e o que a gente, para concluir, presidente, e o que a gente pede, porque a gente fica falando voto impresso, voto impresso, voto impresso. Mas antigamente, quando era o voto impresso, também tinha fraude. Sempre teve fraude, né? Vamos falar assim, antigamente. Na hora da contagem, que é até o que a parte que considera o nosso debate argumenta. Porém, eu entendo que a gente precisa envolver mais o povo. Família, preste atenção. Parece que deu uma zebra lá. Preste atenção. Vamos comentar o assunto aqui. Parece que deu uma zebrinha lá, né? Deixa eu ver aqui. Parece que deu uma zebra lá. Deu uma zebrinha lá, hein? Deu uma travada ali. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. A mulher parou de falar. Vamos continuar. Sua família e você não foram atacados aqui. E vale lembrar, gente. Ele foi xingado. Dá o like aí, galera. Ajuda aí, pessoal. Nunca revidou. Compartilha. Ele sempre, aqui nessa comissão, as pessoas aos berros, às vezes querendo agredir ali na Comissão de Direitos Humanos. E o Feliciano, sempre ele debateu argumentos. Ele nunca combateu pessoas, ele sempre combateu argumentos e ideias. E é um espelho. Eu lhe agradeço pela essa sua luta e lhe passo com muita honra a palavra
pastor Marcos Feliciano. Senhor presidente, suas palavras me emocionam aqui. Muito obrigado. Antes de começar a falar, eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência que acrescesse ao meu tempo de fala, o tempo de liderança. E se puder, ao final, ter um pouquinho de paciência, como teve com o nosso príncipe. Eu também sou príncipe, mas de um outro reino, né? Entendedores entenderão. Eu agradeço. Eu tenho uma príncipe que é um pouquinho maior, desculpa. Tá untado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro que nos assiste e esses patriotas de verdade que estão aqui presentes nessa comissão, que hoje pela manhã já arrancaram suspiros aqui da minha alma. Democracia só com contagem pública de votos. Parabéns a vocês. Ontem nós tivemos aqui nessa mesma comissão um outro grupo de pessoas que se diziam militantes, que vieram aqui também para defender o pensamento deles, mas diferente desse povo que aqui está, vieram com balbúrdia, vieram aos gritos, aos xingamentos, chutaram. E a presidente dessa comissão, com muita maestria e usando o seu direito de cátedra, os arrancou aqui desse parlamento, porque não eram manifestantes, eram militantes com outro pensamento. Hoje, a CCJ recebe esse povo bonito, esse povo brasileiro, de fato, militantes, educados e que lutam por um Brasil melhor. Parabéns a vocês. Também fiquei extremamente feliz em ver aqui hoje o ministro Cássio Nunes, que veio representando o Tribunal Superior Eleitoral. Isso mostra que nem tudo está perdido. Em outras audiências, o ministério que eles têm sobre a questão eleitoral nunca nos atendeu aqui. Foram convidados em outras vezes, não compareciam, sim, sequer mandavam um argumento, sequer explicavam. E hoje o ministro Cássio Nunes esteve aqui. Isso mostra que nem tudo está perdido. Então, parabéns também ao ministro Cássio Nunes. Vamos agora à minha fala. Doutor Felipe, doutor Sebastião, doutor Almir, parabéns pelas falas de vocês. E eu vejo na fala de vocês aquilo que todos nós temos, né? A indignação. E eu vi também a fala de vocês sobre a cobrança deste parlamento. E eu quero aqui pegar um gancho no que disse o deputado José Medeiros, falando sobre a nossa luta aqui na casa, tentando explicar por que, às vezes, o nosso processo é um pouco mais moroso. O pessoal mais novo, o deputado Farui, esse pessoal que chegou agora, talvez não tendo as experiências que nós temos, né, vem com esse gás, com essa vontade toda, e isso tem que ser louvável. Só que vem as consequências no meio do caminho. O senhor falou aqui do PLP 112, né? Ele já está atuando, já foram citados aqui a questão do nosso partido, que foi multado em 22 milhões de reais por questionar essas questões. Tivemos o deputado Francisquini, que foi cassado, ele teve o mandato dele cassado por questionar. Então, não é preciso leis no nosso país para que ministros do Supremo Tribunal Federal entendam ao seu bel prazer o que deve ser ou não construído. Não seria preciso aqui nenhum tipo de projeto de lei, nem PEC, porque já está na Constituição Federal. Os artigos 14 e o artigo 37 são claros, de simples hermenêutica. A questão não é essa, a questão é a confiança de verdade. Vocês falaram algo aqui que, de fato, é o que eu penso. Fraude, nós não sabemos se teve ou não, mas desconfiança existe sim e muito. E se o povo está com desconfiança, como é que nós, aqui do parlamento, podemos responder para que haja transparência na questão eleitoral? A resposta hoje é simples. Hoje nós não podemos fazer nada. E explico o motivo, né? Voltando àquele assunto que falei agora há pouco sobre o porquê que às vezes o parlamento não caminha. Na Comissão de Direitos Humanos, eu tive mais de 30 processos por ONGs, por entidades, processos civis, processos de deputados, processos de partidos, simplesmente por questionar o que estava na Constituição Federal. Artigo 226, na época, o assunto era sobre homossexualidade. Aliás, assuntos que no Brasil não se pode debater. Homossexualidade é uma delas e voto também não. Estão ali no mesmo patamar. Se você questiona, você é processado. Vou dar um exemplo prático. Vocês devem se lembrar na manifestação que houve lá naquela parada aqui em São Paulo, alguns anos atrás, uma travesti que se crucificou na cruz. Nós fizemos aqui no parlamento, deputado Medeiros, Vossa Excelência deve lembrar disso, fizemos um ato, paralisamos uma votação, entramos fazendo a oração do Pai Nosso. Fizemos isso em repúdio àquele ato, invocando o Código Penal, artigo 208, que diz que não se pode vilipendiar nada que seja religioso. Pois bem, fizemos tudo isso, fiz um discurso no parlamento, na tribuna, resultado. Eu fui processado por isso.
O argumento no processo é a minha fala na tribuna da casa. Fui condenado em primeira instância em São Paulo a pagar R$300 mil a uma ONG. Qual foi a argumentação? Que depois da minha fala, o número de homossexuais no Brasil mortos aumentou. Ou seja, eu insuflei a população brasileira a matar os homossexuais. Pega um gancho nisso, porque esta audiência aqui pode culminar com isso no futuro. Vamos dizer que nós estamos insuflando o povo a irem para a rua e falar que a urna eletrônica tem problema, a sagrada urna eletrônica, ou que nós podemos questionar os votos, ou que os ministros não podem ser questionados. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui com mais processos. Então, olha a situação que nós vivemos aqui. O ano passado, na legislatura passada, conseguimos fazer aqui nessa comissão uma audiência pública sobre o artigo 53 da Constituição Federal, sobre a inviolabilidade da nossa fala. E eu questionei o ministro, inclusive o ministro Marco Aurélio de Mello, que aqui esteve, sobre até onde o manto parlamentar me cobre. E no pensamento daquele ministro, o manto parlamentar me acompanha em todos os lugares que eu vou, quer seja nas mídias sociais, em entrevistas que eu dou, em rádio, televisão, em qualquer lugar. Mas o pensamento de outros ministros do STF não é esse. Aliás, o pensamento deles é que nem a minha inviolabilidade de fala ela é plena, eu tenho que saber o que falo. Ou seja, eu poderia, inclusive, ser processado na esfera comum, mas não, eles podem caçar. Nós temos deputados presos. Nós temos o deputado Daniel Silveira. Podemos não concordar com tudo que ele falou, mas o que ele falou era legítimo dele falar, e não era quesito de prisão. Poderia ser processado por 1 milhão de coisas, mas perder o mandato e ainda ser preso. Então vivemos, sim, num estado de exceção no Brasil. Nós não podemos questionar as urnas, nós não podemos questionar os votos, nós não podemos questionar nada. Alguns parlamentares ainda têm essa coragem, e eu fico feliz com isso, mas já estão acumulando processo. Eu quero ver se essa autoridade que os deputados têm de fala, o que vai acontecer quando o primeiro processo estourar, eles tiverem que pagar 1, 2, 3 milhões de reais de indenização, como já aconteceu comigo. Eu tive que dilapidar o patrimônio da minha família, tive que tirar filhos do Brasil por perseguição. Vossa Excelência falou que eu sofri xingamentos. Eu apanhei, literalmente. Apanhei em avião, apanhei na rua, apanhei em shopping center, me jogaram latinha de cerveja, depedraram a minha casa. E eu fiz questionamentos, quer seja a Justiça, quer seja o STF. Ninguém nunca fez nada para me defender. E aí, inclusive, alguns eleitores meus, alguns amigos, alguns até parlamentares falam: você, Feliciano, agora você é um frouxo, você se acovardou. Não é questão de covardia. Eu ainda tenho no STF mais uns 10 processos. Dos 30 eu venci 20. Desses 30 eu perdi 3 ou 4. Os 4 que eu perdi tomou tudo que eu construí para minha família a vida toda. E ainda tenho mais processos ainda para responder. E aí pergunto: você é covarde? Não, não sou covarde, mas eu penso na minha família. Eu tenho filhos. Eu tenho esposa, se eu morrer hoje, quem é que vai cuidar dele? Então, olha a situação em que vivemos. Nosso país é um regime de exceção de fato. Então, o povo brasileiro que nos assiste, a questão das urnas, eu repito aqui, se há fraude, não sei, mas que há desconfiança, sim. Aliás, eu tenho um pensamento sobre fraude, mas eu tenho medo de verbalizar ele hoje. O procurador, Dr. Felipe, começou a falar dele dizendo isso, que ele tem que medir as palavras, pensando em como falar. Pessoal, o senhor não é um procurador, eu sou um parlamentar. A palavra parlamento vem do verbo francês parler, do italiano parlar, falar. Eu fui ungido para falar. E eu posso falar e não falo por mim. Eu tive mais de 200 mil votos, são 4 mandatos. E teve mandatos que eu tive 400 mil votos, nunca tive menos de 200 mil votos. Então eu falo por mais de 200 mil pessoas, mas não posso mais falar. Então olha quantas coisas estão envolvendo hoje a nossa plena democracia. Né? Ou, de fato, como disse o presidente da República, a democracia, ele disse que ela não é plena, como foi a palavra que ele disse. Pronto, relativa. Então, olha em que situação nós estamos vivendo. Eu imagino que Vossa Excelência, doutor Felipe, passa no seu estado. Né? Eu imagino, o doutor Sebastião já é um nosso herói, né? Já é o nosso decano. Aliás, devia estar aqui no parlamento conosco, né? Quem sabe em 2026 isso aconteça. Precisamos de pessoas assim. Eu imagino que o senhor sofre também, né? O doutor Almir, né, que eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, já li coisas sobre o senhor, seu entendimento é pleno. Mas o que fazer? Veja só, nós estamos numa audiência pública na comissão mais importante da casa e só temos pessoas da direita aqui. Cadê o pessoal da esquerda, que falam tanta besteira? Aí quando eles vêm para a tribuna, sabe qual é o argumento deles? Vocês que estão questionando foram eleitos pelo voto. Sim, fui eleito, mas ninguém me questionou se eu estou satisfeito com o número de votos que apareceu na urna. Eu fui eleito, mas não posso dizer que estou satisfeito. Ou será que eu poderia? Ninguém nunca me questionou isso. Alguns de nós podemos ter um alvo nas costas.
ao ter o alvo nas costas, o que fazer depois? Caminhamos, andando pelas ruas da cidade, eu fui descobrir pelo Glenn Greenwald, é assim que fala o nome daquele jornalista, que eu também estava sendo monitorado pelo Supremo Tribunal Federal, e olha que eu depois de tanta experiência, de apanhar muito, eu aprendi a bater. Eu bato de outra forma, né? Com todo respeito à palavra, uma coisa é você dizer a uma mulher que ela é uma prostituta, outra coisa é você dizer a ela, como disse Michel Temer, a senhora é uma mulher de vida duvidosa. Se diz a mesma coisa, mas com maneira mais equilibrada. Hoje eu digo de maneira mais equilibrada. E mesmo assim, estou na lista das pessoas. Então, olha em que situação nós estamos vivendo. Isso é o parlamento brasileiro. Então, eu tento aqui fazer esse meia-culpa, essa autocrítica nossa, e dizer aos senhores que não é por falta de lutar. É que nós não temos aqui no número possível e necessário de pessoas para fazer algum tipo de mudança. Temos 100, mas são 100 contra 400. No voto, que é a questão da democracia, nós não conseguimos fazer. E nos sobram, então, os argumentos que já não podemos mais usar plenamente. Em alguns casos, já não podemos mais usar plenamente. Porque se falarmos, seremos processados. E é aquilo que eu disse, vai processando, acumula-se o processo, até que um deles explode e você perca. Em primeira instância, em segunda instância, até a última instância, como já aconteceu comigo. E, então, isso é muito difícil. Vivemos um tempo estranho, um tempo sombrio no Brasil, e eu espero, né, que haja uma mudança na consciência do brasileiro e também que haja uma interferência divina, porque como pastor e cristão eu acredito em milagres. Terminando, a desconfiança do povo é tão grande, Farur, que na última eleição, agora em 2024, cerca de 23% do eleitorado não compareceu às urnas. Isso são 34 milhões de pessoas, isso no primeiro turno. No segundo turno, aumentou, mais de 30% de pessoas não compareceram à votação nas urnas. É o povo já começando a dizer, não confiamos mais no processo eleitoral, não confiamos mais na nossa democracia. Então, a tendência é aumentar. Vamos ver o que vai acontecer em 2026. Tomara que os patriotas se juntem, porque precisamos de um caminhão de votos por conta dessa desconfiança que temos do processo eleitoral. Precisamos de um caminhão de votos para não termos nenhum tipo de margem de erro na votação e possamos eleger as pessoas que nós acreditamos. No demais, deputado Zé Medeiros, parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem, porque, como eu disse, o senhor pode agora estar sendo monitorado e com um alvo como a maioria de nós tem, e que Deus proteja a todos nós. Doutor Sebastião, parabéns, o senhor é o nosso herói. Doutor Almilcar, doutor Felipe, aos deputados que estão a esse corpo de blindagem que hoje nós temos aqui através do PL, e termino só mais uma vez agradecendo a Vossa Excelência pelas suas palavras, pela diferença feita ao mandato desse deputado, que só faz aquilo que o povo mandou aqui para fazer. Muito obrigado. Parabéns a vocês que vieram. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano. E nós estamos passando realmente por uma fase complicada, porque... Rapaz, você tá vendo aí? Pera, só um pausa aqui para me comentar aqui. Vocês ouviram o que o Marco Feliciano tá passando aí, pessoal? Tem cabimento uma coisa dessa? Cara, eu fico assustado agora com isso aqui, hein? Olha o Marco Feliciano. Olha o que o Marco Feliciano tá passando, gente. Olha o que ele passou. O cara perdeu um monte de coisa. O cara perdeu bens, né? Coisas aí. Patrimônio que ele construiu, pagando indenização. Eu lembro muito bem quando o Marco Feliciano estava sofrendo essa perseguição aí sem fim, né? Uma perseguição sem fim. Eu lembro muito bem. É inacreditável, cara. É surreal que nós estamos vendo, vivendo e vivenciando no Brasil. As coisas estão ficando cada dia mais apertadas, mas eu creio em milagres, assim como o Marco Feliciano falou aí, eu também creio em milagres e creio que esse jogo vai ser virado. Vamos ouvir agora o Sargento Faú, parece que já vai falar. Vamos Sebastião ouvir. Coelho não precisa nem falar, meu amigo, aonde eu vejo, eu peço até, quero tirar uma foto logo com ele. O Amilcar, olha, os demais deputados aqui, e vou falar principalmente esse pessoal que está com esses cartazes, com essas camisetas, para quem circula aqui dentro diariamente, sabe que faz tempo que esse pessoal está batalhando aqui, não é de hoje. Eu já os encontrei diversas vezes aqui e sempre faço questão de enaltecer a luta deles, o trabalho deles, e dizer que, da minha parte, vocês têm um defensor e um apoiador aqui, porque a demanda de vocês é justíssima. Vários estados representados aqui por pessoas
humildes pelos verdadeiros cidadãos, pessoas honestas que querem um Brasil melhor. Muitos aqui, custeando do próprio bolso as suas despesas, perdendo tempo, na verdade não está perdendo, porque é em nome do Brasil, mas deixando de realizar outros afazeres em benefícios próprios de sua família, para estar defendendo a nossa nação aqui. Agora, com a questão eleitoral, meu amigo José Medeiros, eu volto lá atrás, falando um pouco sobre candidatos. Nós, lembro de uma parte da fala que o Felipe falou que a nossa Constituição é mal escrita. Eu não consigo entender, eu fico meditando assim, às vezes em casa. Eu sou cumpridor da Constituição, nós sabemos que a nossa Carta Magna tem que ser cumprida, mas eu fico pensando como que deputados e senadores que fazem a Constituição, construíram a Constituição, permitem tanta aberração dentro dessa Constituição para passar a mão na cabeça de vagabundo e para permitir que o STF cague na cabeça de deputados e senadores do jeito que eles têm feito. Eu não compreendo. Se eu fizer uma Constituição, se eu participar ou tiver voz ativa numa Constituição, eu vou falar para vocês, o poder do parlamento será imensurável, porque é o poder oriundo do povo, votado pelo povo. Não, eles fizeram totalmente ao contrário. Com todo respeito aos deputados constituintes, eu sei que muitos deles foram votos vencidos, mas nós tivemos uma Constituição que deixa muito a desejar, principalmente passando a mão na cabeça de criminosos, que a minha bandeira principal é a segurança pública. Então, pegando esse gancho do senhor aí, e outra coisa que está nos deixando assombrado, o pastor falou aqui, questão de homofobia, legislaram. Primeiro, fobia é medo. Então, se é uma fobia, é uma doença, precisa ser tratada e não o cara ter sido preso. Mas, enfim, essa parte eu não entro muito, eu evito até entrar nesse tipo de conversa, porque não quero criar problemas para minha cabeça. E eu sou descendente de libanês, quando o senhor falou que dilapidou o patrimônio, eu fiquei chocado, porque eu, como descendente de libanês, mexeu no meu dinheiro, eu fico louco, mas, enfim, pode me prender, mas não mexa no meu dinheiro. Então, pessoal, vem comigo aqui, ó. Senão a live vai ficar muito extensa, né? Se a gente for ficar aqui ouvindo, vai ficar muito extensa. Nós vamos agora, preste atenção, entra comigo aqui, preste atenção, a gente vai continuar ouvindo o Faú aí, mas eu preciso que você entre comigo aqui, porque aconteceu algo, eu tô aqui assistindo a live, tô com duas telas aqui, tô olhando a outra aqui, e agora acaba de acontecer algo aí surreal, inacreditável. O Arthur Lira defendendo a direita. Preste atenção, família. É inacreditável. Arthur Lira defendendo a direita. Eu vivi para ver isso, hein? Acaba de sair aí, ó. Por essa ninguém esperava. Dia de vitória para a direita. Arthur Lira sai em defesa da direita. Efeito Trump muda tudo. Meu Deus do céu. O Brasil tá virado de ponta cabeça, hein, família? Cara, quem diria que isso iria acontecer? Essa comissão aí da pauta do voto impresso, ela vai se estender aí por horas e horas. Nós vamos agora lá para o outro canal, a gente vai falar sobre o Arthur Lira lá, que virou a casaca de vez, né? Virou a casaca pro lado do bem. Será que isso é verdade, pessoal? Arthur Lira arrepiando, né? E defendendo a direita. Tem também uma manifestação que mais tarde nós vamos falar aí. Uma manifestação agora lá no Nordeste. O bicho tá pegando lá no Nordeste, hein? Manifestação no Nordeste. O pau tá quebrando lá no Nordeste. Porque o que tá acontecendo no Nordeste? O barbudo cortou a água, fechou a torneira e foi pra rede social postar foto de carcata. Como é que fala aquele negócio que desce água? Carcata d'água. Cascata. Ele foi e postou na sua rede a nova cascata artificial, né, lá em Brasília, na Granja do Torto lá, né, na casa dele lá. Eu nem sei porque que esse trem chama Granja do Torto, mas então, deve ser granja, porque é granja de galinha, né. Então, a esperança, família, é a última que morre. A esperança jamais pode morrer, ela se renova a cada manhã. Então, nós vamos entrar aqui nessa matéria, eu vou pedir você aí para deixar o like rapidão aí, pessoal. Senta o dedo aí, compartilha essa live, nós vamos dar
continuidade agora lá no nosso segundo canal. Vamos falar lá agora sobre essa fala do Arthur Lira e dar continuidade aí também a essa pauta do voto impresso. Beleza, pessoal? Então clica aí que a live já vai começar lá agora, hein? Só clicar aí, bora lá todo mundo. Vai chegando lá e falando